tudo bem? Bom, eu tô aqui para falar sobre um assunto que eu acho muito importante, que Deus moveu meu coração para falar, que é maturidade. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 6, no versículo 1, fala assim: sendo assim, considerando conhecidos o ensino básico a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução acerca do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Amados, hoje em dia muito se fala sobre várias coisas, sobre várias questões, sobre situações do nosso dia a dia na questão assim de bens materiais, muitas vezes conquistas de cargos, uma visão assim de você realmente querer coisas para si. Muitas vezes até uma visão egoísta que muitas vezes a igreja de hoje em dia tá liberando sobre as pessoas. Quando na verdade Deus ele quer nos conduzir a uma maturidade. Ele não quer mais que nós estejamos simplesmente olhando para as coisas materiais. Na verdade nunca foi para nós olharmos para as coisas materiais, mas sempre olharmos para Ele. Enfim, aonde eu estou querendo chegar com isso? Simplesmente no seguinte: Deus ele tem diretrizes, ele tem condições nas quais nós precisamos andar, princípios nas quais nós precisamos andar, querido. E se você for olhar, Paulo muitas vezes falava para Coríntios mesmo, falou assim: igreja, eu não tenho conseguido falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. E eu tenho sempre que ficar dando leitinho para vocês, sempre tratando com leitinho, não podendo dar uma comida mais sólida para vocês. Paulo estava querendo dizer para eles, amados, que eles estavam simplesmente procurando aquilo que saciava eles. Ou seja, buscar o Espírito Santo simplesmente para um saciar, para um sentir da presença de Deus por um modismo, ou então simplesmente porque todo mundo busca, ou simplesmente porque é assim que se deve ser. Não, na verdade, tudo isso é importante sim, mas nós precisamos buscar o Espírito Santo, principalmente, queridos, para nós, porque nós amamos a Deus, porque nós o amamos, porque nós o queremos, né? E essa questão da maturidade até gera uma sequência naquilo que eu falei antes sobre o avivamento, que é uma transformação. No caso, se você, por exemplo, é chamado pela sua mãe, quando criança, 5, 4 anos, digamos assim, ou 7, você é de repente chamado pela sua mãe e a sua mãe fala assim: olha, filho, eu preciso fazer um almoço, preciso fazer a janta, eu queria que você fosse até um estabelecimento, ou até o mercado e comprasse algumas coisas para mim, porque eu preciso disso urgente para eu poder terminar de fazer a janta. E então você pega e começa a andar até o mercado. Só que no meio do mercado tem outras crianças que de repente te chamam para ir jogar bola, para ir fazer alguma coisa diferente daquilo que a sua mãe pediu. E de repente aquilo que era para ser para durar 5 minutos, 10 minutos, durou na verdade 1 hora, 2 horas. E quando você voltava então com as coisas, com as compras, de repente até chegava lá no mercado e de repente perdeu até a notinha que a sua mãe deu para comprar das coisas que eram para comprar. Aí você volta para casa e daí compra até tudo errado, além da demora que você teve. Ainda chega em casa e ainda fala com a mãe, e a mãe fala assim: não, filho, não era tudo isso que era para você comprar. E às vezes recebe recebe uma correção da sua mãe por causa disso. Queridos, muitas vezes isso acontece com a gente. Deus nos deu diretrizes. Deus não nos falou: olha, faça isso dessa forma. Às vezes Ele não veio para você de forma assim, literal, ou falou com você através de uma pessoa, literalmente, mas a palavra de Deus, amados, ela é a maior prova de um falar de Deus para conosco. E a palavra de Deus tem princípios. E se nós seguimos esses princípios, querido, nós estaremos andando em maturidade. O que eu quero dizer para você é o seguinte: muitas vezes nós andando no meio dos caminhos nos quais nos levará ao nosso objetivo, né? Para que então apresentemos a Deus depois as obras que nós realizamos, as coisas que nós fizemos, queridos. Muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho por causa daquilo que as pessoas dizem, por causa daquilo que as pessoas falam para você. Não, irmão, não é bem assim. Olha, as coisas não é bem assim. Olha, o seu líder, ele está fazendo tal coisa, então é melhor você nem continuar junto com ele. Ou então você fala assim, você olha para as pessoas falam para você: não, para com isso, cara, sai dessa vida, fica indo na igreja para quê? Ah, não, cara, não, você pode ir na igreja, não tem problema nenhum. Você está indo na igreja, amém, mas você pode fazer outras coisas. Qual que é o problema? Tem problema nenhum. O importante é você ir na igreja depois, o importante é você se arrepender depois.
Amados, é tempo de maturidade. E uma pessoa madura, ela não se deixa levar por ventos de palavras, por ventos de doutrinas, por ventos de coisas melhores, coisas que vão te trazer mais massagem no seu ego, ou então uma coisa que vai te deixar mais confortável. Porque na verdade o evangelho não é para te deixar confortável, querido. O evangelho, querido, é o evangelho. E nem sempre você vai estar confortável com o evangelho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que a gente prossiga para isso. Aqui em Hebreus, até para terminar, aqui em Hebreus, o autor ele diz, o que ele fala? Lançou os fundamentos, você já está sabendo o que é a salvação, você já está sabendo que você está salvo, você já está sabendo o que é que a palavra de Deus fala, você já está sabendo dos princípios, da instrução acerca de batismo, da imposição de mãos, você já sabe da ressurreição dos mortos, do juízo, você já sabe de tudo isso, amém? Prossiga para frente. Para de ficar parando nessas coisas, para de voltar, de ficar, mas será que é assim mesmo? Mas será que não sei o quê? Não, continue andando, querido. Continue andando, creia nos seus profetas e prospere. Ande em alinhamento com a palavra de Deus, os princípios de Deus. Ande com aquilo que é da vontade de Deus, querido. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.